Olá, alunos do sexto ano. Nessa aula 30 de matemática, nós vamos corrigir os exercícios de aplicação. São dois módulos do MMC, são problemas que envolvem MMC nas páginas 94 e 95, e problemas que envolvem o MDC nas páginas 97 e 98. No exercício número 1, da página 94, a gente está resolvendo um problema sobre transporte. Então, eu tenho as linhas de ônibus X, Y e Z. A linha de ônibus X, ela passa de 3 em 3 minutos. A linha de ônibus Y, ela passa de 4 em 4 minutos. A linha de ônibus Z passa de 5 em 5 minutos. E na pergunta da letra A, ele quer que a gente determine em qual momento o ônibus das três linhas passam juntos no ponto de ônibus. Então, para a gente calcular isso, a gente tem que fazer o MMC entre os números, que são a duração aqui, ó, das linhas. Então, ó, ele vai fazer MMC entre 3, 4 e 5. Primeiro a gente divide por 2, só o 4. Depois por 2 de novo, aqui só o 2, copia, né, os outros. Depois por 3 e depois por 5. Aí a gente tem que multiplicar, né, aqui os números. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, deu 60. Então, de 60 em 60 minutos, os ônibus se encontram no ponto de ônibus, tá bom? Então, a resposta da letra A, de 60 em 60 minutos, os três ônibus se encontram no ponto. Na letra B, quando ele pergunta se ele passou às 7 horas da manhã, os três juntos, qual será o próximo horário? Se está passando de 60 em 60 minutos, eu tenho que somar 7 horas mais 60 minutos. 60 minutos é igual a 1 hora. Então, na letra B, vocês responderão 7 horas mais 60 minutos, que dariam 8 horas. No exercício 2, ele fala de um feirante que precisa organizar uma quantidade de maçãs em pacotes. E aí ele quer saber qual é a quantidade possível de colocar nesses pacotes. Porque ele tentou pacotes com 12 e sobrou 3. Ele tentou pacotes com 15, cada um, e também sobrou 3. Se o total de maçãs que possui não passa de 80, responda ao que se pede. Quantas unidades de fruta ele tem no total? Então, ele quer saber o total de frutas que ele tem. Então, vamos lá. Se ele fez com 12 e com 15, nós vamos tirar o MMC entre 12 e 15. E aí, deu 60 maçãs. Se quando ele fez o pacotinho com 12, deu 60, ele tinha 60 maçãs. E aí, sobraram 3, então ele tinha 63 maçãs. Por 15 também. Se por 15 também sobrou 3, o MMC deu 60, 60 mais 3, então ele estava dividindo 63 maçãs, tá bom? Então, a resposta da letra A, o total de maçãs são 63 maçãs. Na letra B, ele fala para você indicar como exemplo duas maneiras que ele pode fazer a distribuição dessas frutas. Para isso, a gente tem que saber os divisores de 63. E aí, primeiro, eu vou fazer a decomposição. Então, essa primeira parte aqui, ó, para encontrar os divisores, né? Primeiro, eu faço o MMC, divide por 3 dá 21, divide por 3 dá 7, divide por 7 dá 1. Em seguida, nós vamos fazer aqui, ó, os divisores, lembra? Coloca 1 lá em cima, 3 vezes 1, 3. Passa para a próxima linha. 3 vezes 1 eu não preciso fazer porque eu já tenho 3.
Então, 3 vezes 3, 9. Na última linha, 7, vai começar lá de cima. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 9, 63. Então, aqui são todos os divisores do número 63. Só que pacote com uma maçã a gente não vai colocar, né? Então, na letra B, nós responderemos que ele pode fazer pacotes com 3 maçãs, pode fazer pacotes com 9 maçãs, com 7 maçãs, 21, ou um total de 63, se alguém quiser levar todas as maçãs de uma vez, tá bom? No exercício 3, a gente enfrenta um problema que vocês têm que entender na leitura do problema. Todos esses problemas que a gente tem que ler ele umas 2, 3 vezes para entender o que o exercício pede. Então, nesse terceiro, ele fala que tinha uma festa de aniversário e a mãe queria fazer um pacote de lembrancinha para dar para os convidados. E aí, pela quantidade de balas que ela tinha, aqui não informa a quantidade, só fala que quando ela separava as balas em grupos de 4 ou de 6 balas, sobravam 3 balas. No entanto, quando ela separava em grupos de 3, não sobrava nenhuma bala. E aí ele fala que apenas com essas informações, se a gente pode chegar no total, a gente não pode chegar no total de balas, mas a gente pode ter uma ideia de que número pode ser, analisando as nossas alternativas. Então, vamos lá. Na letra A, se a gente observar, o número 72, ele é divisível por 6 e não vai sobrar resto. Então, a quantidade não pode ser essa. O 54 também, ele é divisível por 6 e não sobraria resto. Como ela dividiu por 6 e sobrou resto, nenhuma dessas duas pode ser. Na letra C, ele não é divisível por 4 nem por 6, mas se a gente dividir por 3, não vai sobrar resto. Então, essa pode ser se não tiver outra, porque quando ela dividiu por 3, não sobrou o resto. Na letra D, o número ele não é divisível por 4 nem por 6, e nem por 3, então não pode ser. Na letra E, ele é divisível por 6 e não sobra resto. Então, é a letra C mesmo. A única alternativa correta é a letra C, porque o número 51, ele é divisível por 3 e não sobra resto. No exercício 4, a gente tem um problema aqui a respeito de jogos de inverno, que eles ocorrem de 3 em 3 anos. E os jogos de primavera ocorrem de 5 em 5 anos. Então, ele quer saber, porque nos anos bissextos não existiram jogos. Então, ele quer saber, os 2 jogos do ano de 1945, eles foram feitos em 1945, tanto os de primavera quanto os de inverno, tá? Então, nesse caso, ele pergunta pra gente quando que vai ser de novo disputado os jogos no mesmo ano. Então, a gente tem que saber primeiro qual é o MMC entre 3 e 5. Fazendo o MMC entre 3 e 5, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, significa que de 15 em 15 anos, os jogos serão feitos no mesmo ano. E se a última vez que tivemos jogos foi em 1945, eu somo com 15, então 1960 também tiveram os 2 jogos ao mesmo tempo, ok? Depois de 1960, se eu quiser saber de novo, aí eu jogo mais 15 anos, então o próximo seria em 1975. Agora, vamos para o exercício 1 da página 97, que agora são os problemas que envolvem o MDC. E o primeiro problema é um artesão que possui 3 rolos de fita. E as fitas, da fita vermelha tem 48 metros, da fita azul tem 60 metros,
da fita verde tem 72 metros. E ele pretende cortar as fitas em pedaços menores, mantendo a mesma largura. Então, se ele vai fazer isso, e ele quer saber quantos metros deverá medir cada pedaço, eu tenho que tirar o MDC entre os números 48, 60 e 72, para dividir em pedaços iguais as minhas cores. Então, entre 72 e 60, vai caber uma vez, aí eu faço 72 menos 60, o resto é 12. O 12 a gente passa aqui do lado o 12, que era o resto, a gente passa aqui ao lado do 60, vou dividir 60 por 12, deu 5, e 5 vezes 12 dá 60, então o resto é 0. Ainda, como eu tenho 3 números, eu fiz entre 72 e 60, agora entre 48 e 12, que era o 48 aqui que faltava. Entre 48 e 12 vão dar 4 vezes, 4 vezes 12 é 48, o resto é 0. Significa que os pedaços que ele vai cortar serão de 12 metros. Então, ele vai cortar os 48 metros de fita vermelha em 12 metros, os 60 em 12 e os 72 em 12. Então, a resposta da letra A é: cada pedaço deverá medir 12 metros. Na letra B, ele pergunta quantos pedaços a gente vai ter de cada cor. Para isso, eu preciso dividir 48 por 12, 60 metros por 12, 72 metros por 12. Então, tá aqui nesse lado. 48 dividido por 12 dá 4, 60 dividido por 12 dá 5 e 72 dividido por 12 dá 6. Então, essa é a quantidade de pedaços que eu terei das cores. Então, da fita vermelha terei 4 pedaços de 12 metros, da fita azul terei 5 pedaços de 12 metros, da fita verde 6 pedaços de 12 metros. No exercício 2, a Amélia comprou 2 barras de chocolate. Uma barra tem 24 tabletes e a outra tem 18 tabletes. Ela pretende dividir as barras em pedaços com igual número de tabletes e dar a seus sobrinhos. Se nessa divisão ela conseguiu obter o maior número de tabletes por pedaço e cada sobrinho recebeu um pedaço sem sobrar nenhum tabletinho, quantos sobrinhos ela tem? Então, para saber isso, primeiro a gente tem que saber em quantos pedaços ela dividiu. Então, se um chocolate tinha 24 tabletes, o outro tinha 18, eu vou tirar o MDC entre 24 e 18, que vai dar 6. Se deu 6, significa que cada chocolate ela conseguiu dividir em 6 pedaços. Até aqui tudo bem? Então, vamos pensar assim. Se o chocolate de 24 tabletes a gente dividir em pedaços com 6, a gente vai dividir para 4 pessoas. Se o de 18 a gente dividiu também por 6, cada um vai receber 3. Portanto, se eu somar 4 mais 3, significa que ela tem 7 sobrinhos. Eles receberam 3 pedaços do tablete de 18 e receberam 4 pedaços do tablete de 24. Então, ó, tá aqui, o total de sobrinhos são 7 sobrinhos. No exercício 3, numa papelaria, há 68 cartolinas azuis, 102 cartolinas verdes, 170 cartolinas brancas. E Fátima trabalha nessa papelaria e pretende formar pacotes promocionais delas, contendo cada um o mesmo número de cartolinas. Então, se ela tem 68 azul, 102 verde e 170 branca, nós temos que tirar o MDC entre esses números para saber a quantidade de cartolinas de cada cor que vai em cada pacote promocional. Então, primeiro a gente pegou aqui, ó, o 170 e o 102.
porque são 3 números aqui para eu tirar o MDC, né? Então, eu pego de 2 em 2. O resultado aqui eu pego com o 68. Então, 170 por 102 só cabe uma vez, sobrou 34, sobrou 68. 68 eu passo aqui para o lado do meu 102, vai dar uma vez de novo, o resto é 34. O 34 eu passo aqui para o lado do 68, dá 2. 2 vezes 34 vai dar resto 0. Aí depois, fazendo com 68 e 34, nem precisava fazer novamente, né? Porque já tá aqui, ó, 68 e 34 já tá do ladinho. Mas a Pro fez de novo, então 68 e 34. Vai caber 2 vezes, 2 vezes 34 dá 68, e o resto, portanto, é 0. Significa que o MDC entre esses três é 34. Se ele é 34, agora eu vou dividir cada cor para saber quantas cartolinas que vão em cada pacote promocional. Então, 68 dividido por 34, que é da cor azul, vai dar 2 cartolinas. 102 dividido por 34 darão 3 cartolinas da cor verde. E 170 dividido por 34 darão 5 cartolinas da cor branca. Então, terão no total dos pacotes, terão 10 cartolinas, 2 azuis, 3 verdes e 5 brancas. No exercício 4, da página 98, nós temos uma escola que tem uma quantidade de alunos nas turmas, ó, no sexto A tem 32 alunos, no sexto B tem 28 alunos, no sexto C tem 36 alunos. Ela pretende fazer uma atividade em que os alunos vão trabalhar em grupo. Cada grupo deve ter o mesmo número de alunos da mesma turma. Então, ó, ela não vai misturar turmas. Se ela não vai misturar turmas, eu vou achar o MDC entre esses números que estão aqui. Então, entre 32, 28 e 36. Vou pegar os dois maiores, 36 e 32, e está na primeira tabelinha. 36 e 32 cabe uma vez, sobra resto 4. O resto vem pra cá. 32 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Resto 0. Então, aqui deu 4. Então, agora entre 28 e 4 eu faço novamente o MDC. Vai dar 7. 7 vezes 4, 28. O resto é 0. Portanto, o MDC entre as turmas vai ser entre 28, 32 e 36, serão de 4 alunos por grupo. Então, na letra A, eles serão agrupados de 4 alunos. Na letra B, ela pergunta quantos grupos terá cada turma. Para eu saber quantos grupos terá cada turma, eu tenho que dividir o total de alunos pelo MDC. Então, ó, 32 dividido por 4 dá 8, 28 dividido por 4 dá 7, 36 dividido por 4 dá 9. Então, o total de grupos vai ser 10 grupos, e aí no sexto A terão 8, no sexto B terão 7, e no sexto C terão 9 grupos. Desculpa, gente, tinha uma observação aqui que era do slide anterior, que acabou ficando colada aqui, então a Pro tirou, tá? Então, ó, no sexto A tinha 8 grupos, no sexto B tinham 7 grupos, no sexto C 9 grupos. Então, somou 8 mais 7 mais 9, deu 24 grupos. Na letra B, a resposta total de grupos, 24 grupos. Ficamos por aqui. No chat a gente tira as dúvidas. Beijos, bye bye.